Oi pessoal, eu tô aqui de volta em 2014, esse é o primeiro vídeo do ano e eu escolhi um tema que eu acho muito interessante e propício para esse momento, que é o processo de admissão aqui para Harvard, principalmente para mestrado. E eu escolhi esse tema por dois motivos, né? O primeiro motivo é que o modelo de admissão aqui nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do modelo brasileiro. Então eu acho interessante vocês verem um pouco mais, aprenderem essas nuances. E a segunda razão pela qual eu escolhi esse tema é porque eu acho interessante desmistificar um pouco do processo. Mostrar que é possível, mostrar que é bom para o brasileiro vir para cá, que ele tem um potencial, a gente tem potencial de mais brasileiros virem para Harvard. E para fazer esse post, eu chamei a Larissa, que é uma pessoa que eu admiro bastante, muito dinâmica, tem uma história muito interessante. E ela tem 3 aprovações em Harvard. Ela tem a aprovação do college, que ela fez graduação aqui, a aprovação do meu mestrado, que ela é minha colega de turma, e também a aprovação para business. E ela vai contar para vocês um pouco de como ela percebe, como é que ela enxerga esse processo. Como o Zé falou, o processo para aplicação nos Estados Unidos é um pouco diferente. Não é só uma prova e você passou e é só aquilo. Na verdade, o processo depende muito mais da sua história. Ele não olha só para uma prova, mas quem você é como pessoa. Então, uma das coisas que eu mais gosto desse processo é que, na verdade, ele é um convite para a reflexão. É um momento onde você pode pensar em tudo aquilo que você já fez no passado, como aquilo está conectado e quais foram as motivações assim por trás das suas escolhas e o que aquilo está te levando a fazer, quais são os próximos passos. Porque, na verdade, o que eles estão querendo, quando eles estão tentando entender quem você é, através dessas diferentes formas assim, de você contar a sua história, é entender para onde você está indo, por que você quer fazer um mestrado, por que aquilo vai fazer diferença. Então, a sua aplicação tem a sua história contada de 3 formas diferentes. Uma, de uma forma um pouco mais objetiva, que é através de números, assim, suas notas, quais foram as aulas que você fez, qual a sua nota de GMAT ou da prova que for. 2, é a sua história em suas próprias palavras, que é quando você monta o seu currículo e você explica um pouco mais o que foi cada trabalho que você teve. E você conta a sua história através de essays, que são, na verdade, redações de diferentes temas, dependendo do que variam de escola em escola. E terceiro, tem a sua história contada a partir das palavras de outras pessoas, que são os seus recomendadores. Que geralmente, assim, é bom escolher pessoas que te conhecem bem e que podem falar um pouco mais sobre quem você é e o que está por trás das diferentes escolhas que você fez. Quando você está pensando nessa história, você pode pensar nela em 2 versões. Um é o resumo do resumo, que é o que você chamaria qual é o seu personal brand. É aquela parte de você que você pode explicar em 30 segundos ou em 2 ou 3 frases. Como exemplo, uma possível história para mim poderia ser: Larissa é uma nordestina, cuja família é um exemplo de mobilidade social através de educação. A paixão dela é oferecer mais oportunidades de educação para mais brasileiros. Por que isso é importante? Porque quando você pensa nos diferentes elementos da sua application, é como se fosse um mosaico que estão dando complexidade a diferentes aspectos desse seu resumo. Então é legal, quando você está pensando nesses diferentes aspectos, que eles estejam encapsulando e aprofundando esse seu personal brand. A segunda parte da sua história, então, é exatamente essa versão mais complexa. O que é uma estrutura que eu acho que é super, super útil, que na verdade ela é inspirada pelo professor Marshall Gantz, que ele na verdade foi o estrategista por trás da campanha Hope do Obama. Ele fala que a gente pode tirar inspiração sobre as melhores histórias das melhores histórias de ficção. E o que acontece nessas histórias? Tem um protagonista, e tem a história que ela acontece em 3 momentos. Existe um desafio. Aquele protagonista tem uma situação desafiante. 2, o protagonista tem que tomar uma decisão a partir desse desafio. E 3, existe algum resultado a partir dessa decisão tomada. E quando você pensa nesses 3 elementos, você pensa: esses elementos eles estão linkados através de uma moral da história. O que essa história, na verdade, está tentando contar?
Aí quando você pensa na sua história de maneira mais complexa, talvez essa narrativa ou aquilo que levou você a descobrir algo sobre você ou levou você a manifestar uma certa paixão. Talvez ela seja uma história de sucesso ou ela pode até ser uma história de fracasso. Mas o que é mais importante é que ela tenha esses elementos linkados através de uma moral. O que você aprendeu com aquilo e como você se tornou uma pessoa diferente, melhor, mais complexa, mais empolgada, mais apaixonante, etc, etc, através dessa história, dessas lições. E, na verdade, como nós somos seres humanos complexos, talvez você tenha algumas histórias diferentes. Então, é sempre útil pensar como essas histórias diferentes, elas se linkam e se conectam com aquela história mais simples, que é o seu personal brand. E se isso pareceu complexo, não se aperreie. A ideia não é que você resolva isso tudo em uma semana. Na verdade, quanto mais cedo você puder começar a pensar, melhor. E converse com isso com seus amigos, com seus recomendadores, com pessoas que você confia. E vá testando, treinando e aprimorando com o tempo. Então, boa sorte no processo.